Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, sua audiência. Nós aqui iniciamos novamente a nossa live, estudando a palavra de Deus, conhecendo o Evangelho e apresentando a nossa vida diante de Deus para que possamos crescer na fé. Tá bom? Você fique durante todo esse tempo conosco, né? Compartilhe essa programação com seus amigos, seus familiares. Também dê o seu like, comente, compartilhe, para que a gente tenha um bom número de acessos e muitas pessoas possam aprender um pouquinho mais. Na verdade, a gente vai compartilhar, não significa a capacidade de darmos a direção. A gente vai aprender juntos com a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. E hoje nós temos um tema muito significativo. Entendendo a verdadeira sabedoria. Se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Eu vou ler para você, você acompanha. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Bem, esse tema, por ser significativo, tratar sobre sabedoria, inteligência, compreensão das coisas, não requer necessariamente que quem transmita seja sábio. Mas é uma das grandes momentos da nossa vida que a gente pode saber de onde vem a verdadeira sabedoria. Vem do alto. O texto sagrado que lemos mostra-nos que nós podemos conhecer aquilo que é de fato de Deus, como nós podemos ser sábios, não aos nossos próprios olhos. Então, o que é que esse texto tem de incentivo para nós? É o fato da gente aprender o que significa ser sábio, ser inteligente, ter conhecimento. Esse texto, a partir do capítulo 3, ele fala sobre o poder de dominar a língua. Tiago vem falando sobre como nós podemos dominar esse pequeno órgão do nosso corpo que pode causar grande embaraço e descontentamento entre as pessoas. Então ele diz, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A primeira coisa que ele inicia o texto, capítulo 3, é falando da capacidade que o ser humano tem de dominar-se a si mesmo. Se ele domina, ele é varão perfeito. Então nós temos um problema muito sério com relação àquilo que nós sabemos, como opinamos e como compartilhamos aquilo que já aprendemos reiteradas vezes. Então o que é que nós temos entendimento? Quem de vós é sábio e entendido? Tiago usa aqui a questão de duas palavras gregas. Ele está falando para um público também grego e ele utiliza o conhecimento, o episteme, que vem da palavra epistemologia, ou seja, o estudo do conhecimento, da base do conhecimento. E ele ensina também sobre sabedoria, vem da palavra grega chamada sophos, que vem daí da sofia, sabedoria, e daí forma a palavra filosofia também, que é amantes da sabedoria, do entendimento. Então, quando nós temos um senso crítico, uma ideia daquilo que é necessário para aprendermos, a gente deve empreender esforços. Primeira coisa que o texto vai dizer para nós é como a sabedoria está inserida.
A gente sabe muitas vezes que quando alguém se acha sábio, ele já perdeu todo o entendimento. É a mesma forma da humildade. A humildade, quando alguém diz eu sou humilde, ele já começou aí a vacilar no orgulho, porque ele se empreendeu de todas as suas formas para trazer ao conhecimento das pessoas aquilo que ele é. Tanto a sabedoria como a humildade precisam ser atribuídas a outrem. É como se alguém chegasse para mim e dissesse, olha, você é um bom pai, ou um bom amigo, um bom companheiro, ou alguém de fora que tem o poder e a capacidade de afirmar isso. Quando alguém mesmo se afirma, significa que ele perdeu um pouquinho o senso da sabedoria. O que é que Tiago diz para nós? A sabedoria que vem do alto está atrelada ao bom trato, à mansidão, é visível em sua aplicação. O versículo 13 aí diz que essas boas obras que alguém pratica, ela tem que ser baseada naquilo que nós conhecemos. Por isso que Tiago é conhecido também como aquele que diz que a fé sem obras é morta. Da mesma forma, a sabedoria tem que ter obras que legitimem a sua vida. Então ele diz aqui, as obras, elas são indispensáveis na vida cristã, principalmente na vida daqueles que ensinam. Nosso testemunho deixa claro essa verdade. Ora, alguém quer ensinar a outro, quer dizer o que ele deve fazer, como ele deve proceder, tem primeiramente que dar exemplo. Então, Tiago diz assim, olha para nós que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, no nosso próprio entendimento, nem também busquem serem mestres, porque há um peso maior sobre aqueles que ensinam. Ele diz que há uma distinção entre conhecimento e sabedoria. O que é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que nós abstraímos, sugamos da vida, das interpretações que fazemos, como nós conhecemos as coisas, e a sabedoria é como isso que nós sabemos se coloca em prática. Por isso que há muitas pessoas que pensam serem sábias, mas na verdade são tremendas tolas. Por quê? Porque elas têm um conhecimento sobre a coisa, mas ela não sabe aplicá-la na verdade. Tiago faz esse jogo de palavras. Ele diz que as obras têm que acompanhar a fé, ela faz parte dessa natureza, e ele diz também que a sabedoria ela é o reflexo daquilo que nós aplicamos com graça, com entendimento. Então, Tiago nos dá esse norte. Eu quero, nessa noite, pensar com vocês algumas circunstâncias que essa sabedoria é importante na nossa vida. Porque se Tiago diz que é por meio da prática que nós adquirimos esse entendimento, essa compreensão, é basicamente o que a Escritura diz, né? O Salomão diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando a gente lida diretamente com as coisas de Deus, nós temos que ter um proceder, algo que corresponda à nossa vida. É o que nós chamamos de prática. Então ele diz para nós que quem quer ser mestre, não basta apenas ser sábio, tem que ter um grande conhecimento. Não basta apenas ter conhecimento, mas deve aplicá-lo de forma correta. Ele diz que há uma sabedoria que pode ser conhecida como falsa, como uma espúria, ou seja, simulada, que produz inveja e rivalidades. Note bem, quando alguém diz que é sábio, que procede corretamente, ele tem que ver que se esse procedimento causa inveja, intriga, facções, contendas, conflitos, porque o sábio que conhece a palavra e tem a vida como mestre, está próprio para ensinar, ele tem que perceber-se como aquele que não produz rivalidade. Então, Tiago deixa claro que a sabedoria é um dom divino, não mundana. Embora ele possa dizer que essa sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, pura, moderada, equilibrada. Na cabeça dos gregos, eles jamais iam entender alguém sábio sendo manso. Mas Jesus vem, com toda a sabedoria de Deus, e mostra-nos que é possível. Era um homem manso, ele conhecia todas as coisas, mas ele não trazia para si a ideia que as pessoas percebessem
que ele era uma pessoa arrogante, conhecedora de tudo. Pelo contrário, ele ensina na calma, na tranquilidade com os seus discípulos. Ele diz que nossa sabedoria deve ser aquilo que é mais próximo de Deus, porque de outra forma ela é tida como loucura, né? Loucura para os que se perdem. Paulo utiliza essa expressão. Outra característica dessa sabedoria vinda do alto, que ela tem uma relação direta com Deus. De outra forma, ela é demoníaca. Ou a sabedoria ela tem duas fontes, duas origens. Ou ela nasce em Deus e edifica aqueles que estão diante da pessoa sábia, ou ela produz contendas e ela é tida como demoníaca. Né? Como podemos discernir a sabedoria? De forma prática. Então, Tiago apresenta aqui uma relação que nós podemos atentar para conhecer a vontade de Deus. Veja bem, quando alguém fala sobre sabedoria, é importante a gente notar que essa sabedoria não é apenas conhecimento intelectual nem abstrato, coisa distante, mas algo que se coloca no dia a dia. As pessoas têm que ver e perceber isso. Então, Tiago diz assim para nós: essa sabedoria que é de Deus, ela tem que ser contrastada com a do mundo, diferenciada. Por isso que ele diz: quem entre vós é sábio e entendido? Quem traz à tona esse conhecimento? Aí ele diz: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Perceba que a gente geralmente convive com pessoas que têm opinião própria, sabe de muitos assuntos, mas a maneira que a pessoa coloca a sua opinião pode causar muitas contendas. Ele diz que não devemos fomentar a amarga inveja, nem sentimento faccioso em nosso coração. Por isso, não devemos nos gloriar, nem mentindo contra a verdade. Ele diz: não mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Veja que o diabo aqui, ele tem uma ação naquilo que a pessoa tem conhecimento. Pode ser que a pessoa se desvie de ao invés de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, a pessoa busca seus fundamentos numa falsa sabedoria. Quando ela é necessitada de colocar-se em prática, a gente vê que ela não tem correspondência com Deus. Não tem Deus como base, antes ela é terrena, originada na própria pessoa do seu ego humano. Quantas vezes a gente percebe na sociedade pessoas que querem ser sábias, mas estão longe de Deus. Então, no conceito bíblico, é terreno, diabólico, ela não produz frutos e muito menos se agrega valor espiritual. Então, esse ato espiritual, que é animal, aliás, esse ato não espiritual, que é animal, ele traz resultados do próprio diabo. Então, a inteligência, a sabedoria, a busca pelo conhecimento é pautado naquilo que Deus quer que nós conheçamos. E ele se apresenta para todas as pessoas para que possamos chegar ao pleno conhecimento da salvação. A sabedoria consiste nisso. Segunda ideia que Tiago passa para nós é que a sabedoria deste mundo produz sentimentos de amarga inveja. O interessante é que Tiago utiliza aqui a palavra inveja no sentido da pessoa não ficar contente com aquilo que os outros têm. Por que é que a pessoa não fica satisfeita com a sabedoria? Pode ser que ela está relacionada a algo fantasioso. Uma pessoa que se admite ser sábia, mas causa contenda, causa atrito, ela, além de ser tola, ela está se enganando a si mesma no seu pensamento. Então, isso é um forte desejo de se promover a sua própria opinião, ignorando a opinião alheia. Que sabedoria que a gente pode taxá-la como tola? Uma sabedoria que não produz avante aquilo que Deus colocou no coração do ser humano, que é pacífica, que é de boa fama, boa índole,
que produz ajuntamento solene, que dá ao homem a certeza de que não há nada invejoso, mas é produzido eficazmente, né? É diferente quando nós pensamos na palavra ciúme, né, que ela é traduzida pelo grego chamado zelos. Uma pessoa zelosa, na verdade, ele faz o melhor que ele tem dentro das suas possibilidades de sempre empreender todo o seu esforço para causar o bem. Então, o ciúme, no primeiro momento, ele traz à tona algo especial, algo importante, né? Essa palavra zelo, ela traz para nós o significado de alguém que quer sempre o melhor. Mas há a inveja, o ciúme doentio, que leva as pessoas a não quererem o bem do próximo, mas dominar sobre eles. Então, Tiago diz para nós, a sabedoria deste mundo é quase sempre facciosa, facção, separação. É a coisa segmentada, fracionada. Ela é tão mundana, tão animal e tão diabólica, que cega os que tais a praticam. Ela é partidária, preconceituosa, ela divide e busca somente seus interesses. Quando nós lidamos numa sociedade egoísta, nós vemos que a ideia do outro, muitas vezes, quer ser prevalecida. Mas não é assim que a Bíblia fala sobre os cristãos. Notem vocês que ele inicia o texto dizendo que há muitos que querem ser mestres. Ele diz, não queira isso agora não, porque nessa fase da vida haverá maior julgamento, maior peso sobre aqueles que ensinam. Mas ele abre para todos. Se você tem um desejo, se você quer ser mestre, quer ser líder, você quer estar à frente, conduzir pessoas, saiba que você tem que atentar, primeiramente, que essa sua sabedoria tem que vir da parte de Deus, lá do alto. Ela é pacífica, ela não é maliciosa, ela não tem e nem busca seus próprios interesses. Mas quando uma pessoa é maledicente, é destruidor, ela tem uma sabedoria humana tão terrível que ela causa cegueira. Então, o Tiago diz para nós que o homem sábio, o mais sábio que existiu, Salomão, ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Né? Provérbios 3, 5. Salomão concorda com o Tiago. Ele olha para essa noção de sabedoria e ele percebe que quando uma pessoa se afasta de Deus, ele está separando-se da sabedoria da parte do Senhor. Então, a sabedoria que vem do alto semeia a boa semente que produz justiça, retidão e paz. Essa é uma das condições para que a gente viva um evangelho vitorioso. Na verdade, irmãos, como é difícil lidar em situações adversas em que várias opiniões chegam a causar conflitos. Por isso, que quem quer liderar, estar junto dos outros, para guiá-los a um bom caminho, precisa primeiramente ter uma mente e um coração puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Parece-nos um conjunto de fatores, de características tão difíceis de seguir, mas não é verdade. Esses são possíveis quando nós nos submetemos a Deus. Nós temos que buscar do alto que aquilo que Deus confiou a nós por meio da sua palavra, o conhecimento da vida e da verdade, a gente pega esses elementos e disponibiliza para as pessoas. Então ele diz assim, ora, versículo 18, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Assim sendo, a sabedoria verdadeira pode conhecer-se pela mansidão do espírito e do temperamento. Olha que coisa fantástica. Tiago mostra-nos que, embora a gente não consiga frear muitas vezes a língua, no capítulo 3, a partir do versículo 1, aqui no versículo 13, ele começa a dizer que essa sabedoria prática, ela pode ser algo que marca a nossa história, a nossa vida. Como é seu temperamento, como é a sua ação, a mansidão de espírito é utilizada.
ou a gente apenas está brigando pelas divergências? Quando alguém reconhece ter uma dificuldade em se controlar, não é de todo mal. Pelo contrário, ele elogia, porque a pessoa tem um procedimento e aquilo não está condizente com a sua vida de fé, então a sabedoria aí está meio turvada. Então ele busca em Deus retornar para o caminho. E ele diz algumas características que eu queria destacar com vocês. Primeiro, ele diz que ela é pura. O que é pureza? Cheia de sinceridade, comprometida com os princípios estabelecidos por Deus. É Deus que coloca o padrão. Então, se nós formos por Ele, conseguiremos viver nesse mundo de forma sábia. Ele diz que ela é pacífica, comprometida com a paz entre todos, de todas as formas. Então, ele diz, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele diz que é moderada, trata-se de um espírito conciliador, inimigo de contendas e equilibrado. Que coisa interessante, é o modelo que Deus estabelece para nós. Quando alguém é moderado, ele é conciliador, ele evita as contendas, ele se torna alguém equilibrado. Diz que também é tratável, indica um espírito aberto ao aprendizado, maleável, aceitando até ser corrigido e exortado. Eu creio que essa é uma das formas da gente perceber transformação. Hoje em dia, o uso da disciplina na igreja ou com alguém que se encontra em pecado, em falha, é tão difícil, porque a pessoa pensa que quando alguém vai discipliná-lo, ela está em discordância total. Mas não, muitas vezes é um procedimento limitado e localizado. Então, basta reparar essas coisas. Eu sei que um fruto de alguém transformado pela palavra, ele aceita quando ele está errado. Então, ele tem um espírito tratável, aberto ao aprendizado. Ele diz que é cheio de terna misericórdia e de bons frutos, permeada pela humildade, simplicidade e vários frutos. Gente, quando nós aprendemos a ouvir Deus, a crer na sua palavra, a sermos desafiados a buscar em Deus o conhecimento e a sabedoria, a gente começa a perceber que há um nascer de uma humildade e de uma simplicidade. Nós não somos infalíveis. Cometemos erros, deslizes. Quantas vezes temos feito coisas que nós mesmos não nos agradamos. Mas Deus tem o poder de restaurar cada ação nossa. Por isso que essa sabedoria, ela é cheia de misericórdia. Ou seja, é tratável. Faz com que eu possa aprender com os meus próprios erros. E por último ele diz, sem parcialidade e sem hipocrisia. Intenções interiores sinceras e busca constante de coerência. O que nós precisamos buscar para nos tornarmos mais sábios, de acordo com a sabedoria de Deus. Qual é o elemento que nos une ao Senhor? Eu fico pensando que quando Tiago escreve esse livro, há uma grande celeuma, uma grande preocupação em aceitar, né? Porque Paulo vem desencadeando suas ideias, seus argumentos sobre salvação somente pela fé. Chega Tiago e diz, olha, tua fé tem que produzir obras. Quais são? E há um embate ali, parece uma pseudo-discordância, mas não há discordância. É verdade que se alguém não produz fruto da sua ação com Deus, na verdade ele não entendeu muita coisa. Por isso que é tão difícil para a gente ver pessoas ao longo da sua existência não amadurecendo. E por último, nós podemos entender que Tiago coloca para nós o fruto de um relacionamento sincero e profundo com Deus. É Deus quem capacita seus filhos com sabedoria, a fim de que eles vivam em sabedoria. Tiago começa a dizer assim, no capítulo 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade. Peça, porém, com fé, não duvidando. Aliás, Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, em primeiro lugar, o fruto desse relacionamento com Deus é dado por Deus ao homem.
Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais capacidade de sabedoria receberemos. E, em segundo, ele diz que esse fruto da fé que temos em Deus é natural e necessário para que a gente viva com inteligência, sabedoria e graça. Sem fé, todos sabemos, é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus vai dizer isso. Então, eu quero pensar as últimas palavras com vocês acerca desse tema. Você é sábio? Você tem entendimento? Tem conhecimento? Se não tem, por que não busca? Mas se tem, é pacífico? É algo que agrega? É que traz as pessoas ao seu lado? Elas produzem o bem-estar das pessoas? Se não, nós temos que repensar que tipo de sabedoria nós estamos adquirindo. Podemos concluir dizendo o seguinte: todos nós precisamos de conhecimento. Entretanto, todo o nosso conhecimento precisa ser permeado pela sabedoria que vem do alto. Como é bom a gente saber que tem um Deus que dá-nos conhecimento de si mesmo. Ele ensina-nos a termos uma vida que possa glorificar o nome dele. Então, Deus utiliza da sua sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor, Paulo diz, quem primeiro deu a ele para ser restituído. Mas ele libera para todos nós que nos aproximamos dele por meio do conhecimento da palavra. É a palavra que nos manda. É a palavra que nos direciona. Jesus disse, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A sabedoria que nós queremos não é sabedoria humana. Não é essa que menospreza os outros. Nós temos vivido desde a nossa história do Brasil, que as pessoas desprezam os outros. Há preconceitos, há culpas, há medos, há intimação, há intimidação. Há pessoas que estão aquém de uma vida digna daquela que Deus pensou para a humanidade. Mas isso lá no mundo. E na igreja? Por que é que acontece tanta desavença, tanta discórdia? Falta de sabedoria vinda do alto. Então, Tiago vai dizer para nós, você quer sabedoria? Busque do Deus, do alto. Em segundo lugar, a atitude de acumular conhecimento não coloca em prática é prova de estultícia. Ora, uma pessoa que recebe muito conhecimento, mas ele não sabe colocar na prática, na verdade ele não entendeu muita coisa. Como é que ela processa na prática da vida das pessoas? Então, não busque apenas um conhecimento pelo conhecimento. Coloque esse conhecimento na vida das pessoas e da sua casa, dos seus parentes, dos seus amigos, conhecidos. E terceiro e último, um coração que adquiriu a sabedoria revelará às pessoas essa sabedoria com uma atitude de mansidão, ou seja, de humildade. Quando eu penso que esse texto está inserido aqui na carta, no livro de Tiago, fico pensando numa situação em que todos nós vivemos. Muitas vezes há necessidade de aprendermos mais, para servirmos melhor. Mas há também um grande embate, uma grande luta interior. Se eu souber mais, se eu conhecer mais, então vai ser cobrado mais de mim para que eu possa auxiliar com meus dons, talentos e conhecimentos. Essa é uma das coisas que nós precisamos atentar. Queremos, de fato, buscar em Deus o conhecimento que Ele tem tido para nós? Ou queremos ficar apenas observando os outros a guiarem a nós pelo caminho que eles bem compreendem? Irmãos, quero deixar aqui um desafio para você. Se há uma necessidade de ter sabedoria em algum procedimento, algo que tem feito ou tem realizado e que não tem surtido efeito, repense, volte atrás um passo e olhe de fato como tem sido a sua vida. Você tem crescido na fé? Tem sido desafiado a buscar o Senhor? Há muitos que se desculpam dizendo, olha, eu não tenho tempo, olha, eu não sei fazer isso, eu tenho timidez, eu tenho receio de tomar a frente dessa área, desse departamento, desse ministério. Aquilo que Deus poderia estar contando comigo, eu estou me excluindo, me resguardando. Lance-se diante do Senhor. Peça graça a Deus. Peça sabedoria
para que você possa ser útil no reino de Deus. E assim, muitas pessoas desejarão ouvir da sua boca o conhecimento que você tem, a sabedoria que você possui. Tá certo? E ele vai concluir: é de Deus. É de Deus essa palavra. Que Deus nos dê essa certeza e essa segurança. Que Deus te abençoe. Que Deus dê a você um coração de servo, um servo que tem sabedoria. Deus te abençoe.